É muito bom estar com vocês novamente. Hoje, conversando com o Dr. Aristides Rodrigues Júnior, médico, gastroenterologista, e nós vamos falar sobre cirrose, fígado gorduroso, enfim, todas aquelas doenças que uma série de pessoas tem e que não sabe que tem, não é verdade? É verdade. Então, a esteatose hepática ou fígado gorduroso acomete muita gente, não é verdade? É muito prevalente e é no mundo inteiro e realmente é uma coisa que preocupa bastante a nossa especialidade, a hepatologia. E por que ocorre? Então, é o acúmulo de gordura no fígado, como o nome diz, mas principalmente o acúmulo de triglicérides no fígado. Triglicérides a gente sabe que é uma fonte que vem dos carboidratos, dos alimentos ricos em açúcar. Exemplos, o arroz, a batata, as comidas rápidas, então tudo isso acaba, a própria carne vermelha aí favorece realmente o acúmulo disso no fígado, que é uma glândula, que é um órgão responsável por várias funções, principalmente a de metabolizar, de trabalhar o alimento que é ingerido, e realmente ele é comprometido com esse problema da gordura. Então, a esteatose, ou fígado gorduroso, ele ocorre mais por causa da alimentação? Alimentação e o sedentarismo. A falta de atividade física são os dois maiores problemas. Existem fatores genéticos, existem medicamentos que podem levar, principalmente tratamento de câncer de mama, onde a gente tem que acompanhar de perto o paciente, porque os medicamentos quimioterápicos que são utilizados de 5 a 10 anos pós cirurgia de mama também são responsáveis por provocar esteatose. A própria ingesta de álcool também é um fator causal de esteatose. E aí realmente o que varia é a quantidade de álcool ingerida. Isso a gente fala um pouquinho depois. Aristides, agora existe alguma uma idade em que essa doença ocorra mais comumente? Na terceira, quarta década de vida a gente encontra mais. Claro, temos exemplos com 12, 14, 15, temos exemplos acima dos 70 anos, mas realmente a terceira e quarta década a gente encontra muito mais. E existe algum grau ou graus diferentes de gordura no fígado? Existe, elas são medidas pela própria ultrassonografia, que é um exame simples, e ela gradua do grau 1 ao grau 3. Isso aparece nos laudos, então o grau 1 é um comprometimento de 33%, a moderada é 66% e a acentuada 99% de comprometimento do fígado por gordura. Agora, tem diferença, por exemplo, de uma gordura no fígado provocada pelo álcool, de uma diferença do fígado provocada por outras causas? O álcool é um dos principais agressores do fígado e dependendo da quantidade, ela evolui de uma forma muito mais rápida. A esteatose hepática, chamada não alcoólica, ela evolui de uma forma mais lenta, mais arrastada, até sem muitos sintomas. O máximo de sintomas que o paciente apresenta é fadiga. Já na alcoólica, a coisa é muito mais rápida, dependendo da quantidade e da frequência do abuso do álcool. Quais são os sintomas, assim, da esteatose, ou seja, da gordura no fígado de uma forma geral? Geralmente ela passa como assintomática, o doente não tem sintomas, mas quando ela provoca é um quadro de um desconforto do lado direito, onde fica localizado o abdômen, onde fica localizado o fígado. E um quadro de fadiga, que muitas vezes pode ser confundido com excesso de trabalho. Nossa, quer dizer que isso é o pior, que é uma doença assintomática, né? Silenciosa e que mais tarde pode evoluir para uma cirrose. Então, o quadro evolui para cirrose. Pode evoluir para cirrose. Normalmente, a história natural da esteatose, 70% a 80% dos pacientes que se apresentam com fígado gorduroso, eles levam a doença deles tranquilamente, um certo desconforto, mas pro médico, o clínico, o cardiologista, existe o risco de quem tem gordura no fígado, esse paciente lá na frente evoluir com um quadro de um infarto agudo do miocárdio ou um AVC, um acidente vascular. Por quê? Porque é acúmulo de gordura visceral. Esse é um fator. Se não comprometer esse lado circulatório, vai comprometer o lado hepático, levando sim a doença do fígado, que pode evoluir inicialmente com uma esteatose, um pouco mais, a partir da segunda década de comprometimento da doença, uma esteatohepatite, que é uma inflamação da gordura do fígado, e mais para frente, a própria cirrose hepática provocada pela gordura. E uma preocupação que a gente tem é que a própria doença provocada pela gordura, chegando na cirrose, ainda existe o risco do câncer no fígado. Risco grande até. Nossa, mas me fala uma coisa, existe um exame que diagnostique a esteatose hepática? A tua pergunta é muito boa. Nós temos alguns exames laboratoriais que são solicitados por ginecologistas, por clínicos, cardiologistas, que dão uma ideia de que alguma coisa está errada com o fígado, como as transaminases, o TGO, o TGP e a gama-GT.
é muito importante, existem variações, mas os exames laboratoriais, esses já dão uma certa ideia. A ultrassonografia, como eu disse, que é um exame simples, também já te dá o diagnóstico da esteatose e já te gradua, se é de leve a acentuada. Mas realmente o que confirma o diagnóstico, quando necessário, quando essas enzimas hepáticas se mantêm elevadas por um período grande, aí é a biópsia hepática. A gente ainda tem um exame não invasivo que chama elastografia, que é um aparelho muito parecido com a ultrassonografia, que fazemos aqui no nosso meio, que dá uma ideia da graduação se essa esteatose já está evoluindo para um grau de fibrose. Fibrose seria o quê? A o endurecimento cirrose? do fígado, exatamente. A fibrose começa numa fase inicial comprometendo um fígado ainda certo equilíbrio, mas numa fase um pouquinho mais avançada o fígado realmente entra naquele quadro regenerativo, mas um regenerativo ruim, endurecido, perdendo as funções principais dele, de alimentação, metabolismo e sangramento. Bom, nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco eu quero que você fale qual seria o tratamento para isso, tá bom? O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com o Dr. Aristides Rodrigues Júnior sobre esteatose hepática, cirrose hepática, enfim, sobre as doenças do fígado. Aristides, qual é o tratamento para a esteatose hepática? O tratamento inicial são 3 letrinhas fáceis, que é o MEV, que é a mudança do estilo de vida. E aí é difícil, realmente, porque a gente vê na prática que os pacientes conseguem manter no início até uma mudança do estilo, como atividade física, diminuição da ingesta de carboidratos, e para isso a gente precisa realmente do auxílio de nutricionistas especializados para ajudar a gente. Mas a gente verifica na prática que eles não conseguem passar de 3, 4 meses em média dessa mudança de estilo de vida, o que é ruim porque, como é uma doença silenciosa, lá na frente a gente vai ter as complicações da cirrose e do próprio câncer no fígado. Agora, falando quer dizer, ela tem cura ou ela diminui a gordura? Quando a esteatose atinge o grau de fibrose, um grau de cirrose, ela não tem mais como reverter. Mas numa fase inicial de gordura só localizada ou um processo inflamatório dessa gordura, você consegue modificar. Medicamentos, foram testados vários medicamentos, a gente ainda não tem realmente medicamentos assim padronizados, certos, de que consiga reverter. A gente consegue, com a maior parte deles, como uma vitamina E, como alguns medicamentos que são utilizados até para o diabetes, conseguir baixar essas enzimas hepáticas, mas a gente não consegue reverter o grau de evolução da histologia, do material do fígado, o que é muito ruim. Agora, e a cirrose hepática? Conta pra gente o que é a cirrose e quais são as causas dela. Então, a cirrose hepática já é um grau, uma tentativa do fígado de regenerar, que é um órgão regenerativo, a nossa maior glândula do corpo humano, só que é uma tentativa de regeneração com endurecimento, ou seja, ele perde a função. É um fígado que fica bastante endurecido, com várias formações de nódulos e já vai perdendo gradativamente a função. As causas principais são a alcoólica, assim, praticamente batendo com as não alcoólicas, isso eu já te explico a diferença, e as hepatites que estamos conseguindo realmente ter um controle melhor, as hepatites crônicas B e C. A hepatite B com a vacinação realmente hoje tem um controle maior, e a hepatite C com as novas terapêuticas de 4, 5 anos para cá, é uma doença que a gente acredita que em 12, 15 anos no máximo vai estar extinta no mundo. Em relação à diferença entre a esteatose provocada pelo álcool e a não alcoólica, é a ingesta do álcool e a quantidade. Posso beber de vez em quando? Não posso?
A partir do momento que você utiliza 2 doses diárias de álcool, pode ser por cerveja, vinho, uísque, o tipo de bebida, a partir do momento que você passe de duas doses diárias, em 10 a 15 anos, em média, você já apresenta um grau de cirrose hepática. Como eu disse, a cirrose hepática não tem volta. É uma doença que vai evoluir de uma forma muito rápida ou mais lentamente, dependendo da tua ingesta do álcool ou a cessação realmente definitiva do álcool. Bebidas que são ditas como sem álcool, na verdade, elas podem apresentar uma quantidade muito pequena de álcool e isso pode, com o passar do tempo, também fazer com que a doença evolua. Quer dizer que esse negócio de que cerveja sem álcool, se a pessoa que tem cirrose pode beber aquela cerveja sem álcool, isso é papo? Tem 2 grandes problemas. Um deles é que vai reativar um gatilho da bebida alcoólica e acaba realmente fazendo o doente voltar a beber. E o risco realmente de que você não consegue ter um 0,00 de álcool nessas bebidas, além de outros fatores. Agora, quais são as manifestações clínicas da cirrose? A cirrose hepática já tem outro aspecto um pouquinho diferente, são as complicações da doença. O doente já começa a perder um desempenho da parte física, intelectual, devido à amônia que é metabolizada pelo fígado, e como o fígado está comprometido, essa amônia já não é excretada, ela vai para a cabeça, então o doente já começa a apresentar umas confusões, um grau assim importante às vezes de cognição, então isso a família já começa a perceber uma certa diferença. E a evolução mais tarde das complicações, a hemorragia digestiva, paciente realmente vomitando sangue ou eliminando uma quantidade de sangue digerida nas fezes, tendo que ser levada urgentemente ao hospital, a encefalopatia, como eu comentei, os graus de infecção, porque o fígado também é um órgão de defesa, então o paciente começa a apresentar complicações infecciosas pulmonares, urinárias, infecções de pele, e a formação de líquido na barriga, a tal da barriga d'água, que a gente chama de ascite, que também pode contaminar com as bactérias do intestino pela baixa imunidade, levando à peritonite. Além disso, a preocupação da cirrose hepática é o câncer no fígado. Ou seja, é uma doença que mata, né? É uma das doenças que mais matam, tá? Entre as 10 doenças que mais matam. Agora, o difícil, assim, é possível fazer transplante de fígado, né? O fígado é um órgão que se regenera, mas quando a pessoa está com fígado cirrótico, não adianta. Não, a própria cirrose, de definição, é uma regeneração do fígado, mas é uma regeneração alterada, não é uma regeneração ad integrum, né? Aquela totalmente, o fígado volta ao normal. Não, ele volta totalmente irregular. O transplante é o único meio realmente da cura do transplante. Mas você tem que verificar as condições clínicas, porque a gente sabe que o paciente cirrótico é um grande risco operar, por exemplo, uma hérnia. Imagina um transplante hepático, uma cirurgia de bastante risco. Então, o risco é muito grande de submeter um paciente ao transplante. Claro, você tem que ter, e nós temos vários critérios laboratoriais que medem a gravidade da doença, dando uma ideia de quando esse paciente pode ou não ser submetido ao transplante. Agora, existe risco, relação, aliás, da cirrose, então, com o câncer de fígado? Tem, é uma evolução natural da doença. O fígado degenerativo acaba lá na frente desenvolvendo. O diagnóstico tem que ser precoce porque o câncer de fígado não aparece de uma hora para outra. É um nódulo, dentre aqueles nódulos todos que ele apresenta, começa a se alterar. É uma degeneração. E aí sim, quem faz muito bem um exame ultrassonográfico ou uma tomografia consegue diagnosticar que aquele nódulo é um nódulo irregular. Quando você tem um nódulo acima de 5 centímetros, já acaba completamente a chance de uma cura dessa doença. É tratamento só paliativo e o índice de sobrevida é muito baixo. Quando você tem até 5 centímetros, você tem várias opções terapêuticas, algumas até muito caras, mas você consegue eliminar o nódulo, você consegue matar o nódulo, não deixar ele perturbar mais o paciente. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, hoje vim falar a respeito de câncer bucal, né? O câncer bucal, como qualquer câncer, quando sendo diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito grande, né? O câncer bucal predomina mais nos homens acima de 40 anos, fumantes e que ingere bebida alcoólica. Não que as mulheres não são suscetíveis a ter um câncer bucal, sim, mas em menor procedência, né? A dificuldade do câncer bucal é exatamente pegá-lo no começo.
Porque os sinais e sintomas são muito mascarados e não há dor no começo, né? A lesão é assintomática. Então, o paciente, para ele mesmo diagnosticar um caroço, uma mancha, uma ferida, fica muito difícil. Então, é importante a ida ao médico e ao dentista, que são profissionais adequados para estar diagnosticando precocemente, tratando, e a porcentagem de cura é muito maior, tá? Esses sinais e sintomas são quais? Ferida na boca, mais de 15 dias que não cicatriza, sangramento gengival, sem causa nenhuma, a pessoa não tem inflamação gengival, não tem nada, é a gengiva sangrando, prótese que não se encaixa mais, não se adapta mais por causa de algum inchaço, alguma região do nada teve um inchaço, mancha na gengiva vermelha ou esbranquiçada, caroço, principalmente debaixo do queixo. Ficar atento a esses sintomas. Muitas vezes é problema para deglutir, tem ardência na boca. A pessoa começou a mudar a voz, tá difícil a voz de sair. A língua também fica meio presa, meio endurecida. E também é muito importante o autoexame, né? Para diagnosticar, para a pessoa ver algum desses sinais e sintomas, né? Um espelho numa região iluminada, um espelho diante da face, apalpar a região de língua, lábio, bochecha, a região de baixo aqui do pescoço, da garganta, ver se tem algum caroço, alguma mancha, alguma ferida que demora para cicatrizar mais de 15 dias, qualquer coisa que a pessoa achar de anormal, de diferente, por mais que não seja nada, procure seu dentista para ver se realmente não é nada, ou às vezes nem é câncer, é outra coisa, às vezes é uma fístula que tem na boca, que é devido a um tratamento endodôntico. Bom, o seu profissional, o seu dentista está apto a saber a diferença e saber diagnosticar e te encaminhar para um tratamento correto. Qualquer dúvida, fico à disposição, mande e-mail para mim e até a próxima semana. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Já estamos de volta, conversando com o Dr. Aristides Rodrigues Júnior. Aristides, e esses suplementos, né, que tantas pessoas usam, os medicamentos? O fígado, como eu disse, como é um órgão que metaboliza todo esse tipo de alimentos e medicamentos, a maior parte das vezes, realmente é uma grande preocupação a utilização de suplementos, essas suplementações que muitas vezes são fornecidas ou são dado dicas em academias, realmente o cuidado tem que ser bastante grande, porque o uso prolongado ou até o uso muito rápido pode levar tanto a um processo inflamatório agudo do fígado, as chamadas hepatites, quanto a um processo mais crônico, mais arrastado, como a própria gordura do fígado e a cirrose hepática. Então, o acompanhamento nutricional é muito importante. O que eu vejo na prática é que não há uma necessidade tão importante de utilização de suplementação para quem faz atividade física, que a gente considera a pessoa saudável. Agora, e os anti-inflamatórios? Os anti-inflamatórios são perigosos, a gente acredita até que deveriam ser vendidos com receita, como são os antibióticos. Os antibióticos são vendidos com receita dupla para evitar a disseminação das infecções e a perda de controle. E os anti-inflamatórios realmente provocam muito quadro agudo de sangramento digestivo, como úlceras, como os gastrites, mas nos pacientes com cirrose e com esteatose, o grau é pior, porque como eles apresentam na evolução da cirrose a formação de varizes no esôfago pelo aumento da pressão da veia do fígado, a veia porta, isso faz com que essas varizes possam provocar sangramento. Muitas vezes os anti-inflamatórios provocam esse tipo de lesão direta
ou indireta, porque os anti-inflamatórios também têm um efeito que podem provocar uma alteração nas plaquetas, né? Deixar, entre aspas, o sangue mais fino. No paciente com cirrose, que já tem as plaquetas muito baixas e o risco de sangramento, isso aumenta bastante. Sangramentos volumosos, sangramentos que muitas vezes não dá tempo de levar o paciente até o pronto-socorro. Nossa, então isso é um perigo, né? Muito sério. E a alimentação? O que a pessoa que tem cirrose ou que tem esteatose pode fazer, vamos dizer assim, para ou minorar esse problema ou para melhorar a sua qualidade de vida? O paciente com cirrose, ele está realmente num quadro de uma evolução de complicações, como eu disse no outro bloco. O que nós temos que fazer? Alimentar esse paciente. É uma doença catabólica, quer dizer isso, uma doença de consumo, é uma doença que está levando ao consumo. Você precisa repor, tem que tomar cuidado com proteína animal, tem que tomar cuidado com excesso de sal, muitos alimentos têm sal. Temos que tomar cuidado com os alimentos que têm corantes, porque o fígado é que metaboliza, o fígado é que tenta eliminar esses corantes de vários alimentos. Isso faz com que também danifique mais um fígado que já está bem comprometido. Então é importante realmente evitar alguns alimentos. É o bom senso, são as frutas, são as verduras, os alimentos principalmente as proteínas vegetais, e a gente tem bastante opção, tentar evitar as proteínas animais, e a gordura também é necessária no paciente com cirrose, mas a gordura vegetal, a gordura da margarina, a gordura do azeite, e a gordura animal realmente tem que ser evitada, porque o fígado não tem condição de metabolizar, de digerir e de excretar esse tipo de gordura animal, agravando principalmente esses quadros. Agora, a gordura da margarina, ela virou vilã um tempo atrás, né? Falou-se que era melhor comer manteiga, então isso já caiu por terra novamente? A gente acredita que sim, porque várias dessas margarinas, elas são ricas em HDL e colesterol, que realmente é importante isso, e os pacientes com cirrose têm uma certa deficiência, porque a síntese do colesterol é no fígado, e realmente com o fígado comprometido, esses pacientes com cirrose geralmente têm os níveis de colesterol muito baixos. O que de um lado é bom, mas eles têm um nível do colesterol bom muito baixo, o que é ruim. Então eles precisam realmente repor. E a margarina ajuda bastante. O outro lado, a manteiga, os alimentos derivados do leite de vaca, tem muito sódio. E o sódio é também um dos grandes problemas do paciente com cirrose hepática, por causa do acúmulo de líquido. E o leite? Pois é, o leite de vaca tem esse grande problema aqui. O leite ele é muito misturado, ele é muito manipulado. O leite é rico em sódio, é em gordura, então realmente a gente tem uma dificuldade bastante grande em utilizar o leite para o paciente com cirrose. Claro que existe sempre aquela pressão, orientação familiar, de que sem o leite ele vai sentir fraqueza, ele vai ficar pior, mas a gente sabe que no fundo isso aí só tende a piorar mais o quadro dele. Aristides, o que você diria para os nossos telespectadores que estão aqui nos vendo, né, e que não tenha quadros ainda, mas assim, para proteger seu fígado, enfim. De tudo que a gente comentou, realmente, não só o fígado gorduroso, a esteatose, quanto a cirrose hepática, nós temos que prevenir. A medicina está muito avançada na questão da prevenção. Na questão do tratamento, a gente ainda está muito, muito, muito aquém. Um fígado com cirrose já é um fígado bastante delicado, é um fígado que pode levar ao óbito do paciente. Então, os cuidados com medicamentos, com alimentos, são muito maiores. Já na esteatose hepática, como eu disse, é uma doença que consegue ter uma certa reversão. A atividade física é importante. A mudança do alimento, principalmente ricos em carboidratos, em açúcares, a gente tem que realmente dar uma boa reduzida. E a gente sabe que pelo menos 5 a 10% de perda de peso do paciente com esteatose hepática já consegue provocar uma redução ou até você consegue reverter o quadro da esteatose. E para terminar, você tinha falado da bariátrica, o que você... Um dos tratamentos que visam a melhora da esteatose hepática são as novas técnicas de cirurgia bariátrica, onde você não tem mais uma mutilação, uma retirada de um pedaço do estômago, e sim só uma derivação, uma cirurgia metabólica que manipula principalmente aquelas substâncias, aqueles hormônios de saciedade. Então você consegue realmente conduzir melhor e reverter o quadro da esteatose. Foi muito bom, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado, a gente aguarda o convite. Obrigada. E você entre no nosso canal do YouTube, Arte de Viver Vídeos, onde você poderá ver esse programa e todos os outros que já estão lá postados. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.